Tironi, dando aqui as impressões ainda fresquinhas, direto do Morumbi, depois do São Paulo vencer o Atlético por 2-0. Você de novo preferiu o sofá. O Bertozzi, que vinha comigo, Léo Bertozzi, grande Léo Bertozzi, vinha comigo ao jogo, também preferiu o sofá, mas vai dar o recado dele aqui no nosso canal em instantes, as impressões dele sobre a partida. E eu vou dar o cheiro do estádio, que eu pude perceber daqui. Bom, coisas só o estádio mostram. Por exemplo, presença de público, pouco mais de 18 mil pessoas. A gente já sabia que ia ser assim. Jogo TV aberta, preço absurdo. O São Paulo aumenta o preço dos ingressos e sacaneia o seu próprio torcedor que está aqui tentando apoiar o time e tudo mais. Hoje era jogo para 30 mil, dia bonito e tudo mais, mas pouca gente veio pelo preço dos ingressos. Outra coisa, Atlético, a minha impressão, o Bertozzi vai secar. Veio um time muito fechado para empatar, o Wagner Mancini, e assim, mais envelhecido, um time que tem dificuldade muito grande de criação, estava desfalcado, é verdade, mas também tem dificuldade na defesa. E assim, no primeiro tempo, isso talvez a televisão não mostre, o goleiro do Atlético chutou umas 3, 4 bolas de propósito para a lateral, para se livrar da posse de bola e fazer com que o São Paulo iniciasse e o Atlético tentasse retomar. Forma proposital, eu acho que é um pouco além do jogar no erro do adversário. Mas o São Paulo foi constante. Foi a melhor partida do Diniz, minha primeira impressão. Você que gosta tanto do Diniz, foi a melhor partida do Diniz no comando do São Paulo. O São Paulo foi constante o jogo todo. E aí eu acho que a presença do Igor Gomes como titular contou muito para isso. Não só pelo primeiro gol, pela dinâmica que ele deu ao time. O Igor Gomes fez todos os outros jogarem melhor. O Tietchan jogar melhor, o Antony jogar melhor, o Vitor Bueno jogar melhor. Então assim, ele deu mobilidade ao time e até quando aguentou, foi o grande, digamos, ditador de ritmo do time do São Paulo. Que teve outros destaques também. O Vitor Bueno foi bem, Tietchan foi super bem como primeiro volante, até uma coisa que pode pensar o Fernando Diniz daqui pra cima. E aí, ó, os caras estão vendo o jogo aqui, ó, vieram aqui saindo do estádio, estão com gostinho da vitória aqui. E para a próxima partida contra o Palmeiras fica uma questão aí, eu acho que o grande divisor de águas para o Diniz, que vai ter quase todo mundo à disposição. Dani Alves, tem que jogar? O time não melhora sem o Dani Alves? O Dani Alves não fez nenhuma grande partida pelo São Paulo até agora. A questão é que se o time não sentiu a falta dele, isso é claro, e se ele joga, o time não consegue jogar tanto assim. O time cede na firula e tudo mais quando ele joga normalmente. E hoje, só um jogador excedeu na firula, foi o Pato, e teve abaixo dos demais. O resto jogou um bom jogo, o São Paulo fez sua melhor partida no campeonato e teve esses destaques. O Arboleda eu não falo mais, lembra que eu falei, tio? Arboleda eu não falo mais, o Arboleda é acima da média, fez outra partida super segura e a defesa do São Paulo continua muito sólida. Fazer gol no São Paulo é muito difícil. E as suas impressões do seu Fá? Me diga, as suas e o do Léo. Conta daí, Tironi. Fala aí, Arnaldo. Fala aí, pessoal. Arnaldo, você viu o jogo direto do Morumbi, dentro do Morumbi, e eu vi o jogo dentro do estúdio 10 do nosso canal, esse estúdio lindo com esse papel de parede meio retrô que você está vendo aí. Vi o jogo aqui nesse estúdio, pude acompanhar em vários ângulos, várias câmeras, o jogo do São Paulo 2, Atlético Mineiro 0. E vou dar as minhas impressões de quem não estava no estádio. Então, impressões mais frias, né? Inclusive porque tinha ar-condicionado no estúdio 10, onde eu estou. Fiz até uma colinha aqui, ó, para dizer tudo o que eu achei. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, São Paulo no primeiro tempo para mim, um pouco sonolento, muita bola no pé, mas pouca penetração, time muito lento, muito fácil de ser marcado. Então não gostei do São Paulo do primeiro tempo. Achei que tinha pouco do Diniz, porque estava marcando pouco, estava quase desinteressado, vamos dizer assim, mas fazendo um jogo muito burocrático, os jogadores de ataque muito parados, sem movimentação nenhuma. Então foi um jogo muito fácil para o Atlético Mineiro, que também não estava muito aí para o jogo. Então foi um jogo chato e sonolento. Fiz uma comparação. Parecia que o Morumbi tinha o triplo do tamanho do Anfield, onde teve hoje Liverpool 2, Tottenham 1. A diferença de velocidade dos jogos parece outro esporte. E no primeiro tempo isso ficou muito acentuado, com o jogo muito lento do São Paulo, embora tivesse posse de bola, tivesse tentado e tal. O segundo tempo melhorou bastante. Aí o São Paulo foi muito mais incisivo. No começo do segundo tempo já conseguiu marcar seus 2 gols. E aí o Atlético Mineiro já não fez mais nada. E o São Paulo aí tomou conta do jogo, poderia ter feito mais. Aí sim, foi um São Paulo muito melhor no segundo tempo.
E é claro que isso teve a ver com a escalação inicial do Fernando Diniz, que finalmente, amém, atendendo aos pedidos de muita gente, meus inclusive, o Igor Gomes foi titular. Eu sempre achei que o Igor Gomes é um jogador que dá profundidade para o time, que faz passe vertical, que é um jogador bastante vertical, que embora não seja muito veloz, ele dá velocidade ao time. Então eu sempre quis que ele tivesse mais alguma chance de ser titular nesse time, e teve hoje. Não deu outra. Fez um gol e deu um passe sensacional para o segundo gol do São Paulo, o segundo gol que liquidou praticamente a partida. O São Paulo praticamente não foi incomodado depois disso. O segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro. Aí um São Paulo mais veloz, um São Paulo mais vertical, São Paulo mais mordendo mais, desarmando mais. E isso foi um ponto positivo do jogo de hoje. O São Paulo desarmou bastante, eu gostei disso. Uma marcação mais à la Diniz, mais no segundo tempo do que no primeiro tempo. Então o São Paulo foi tranquilo nesse jogo, fez os seus 2-0 sem grandes problemas, com um segundo tempo que dá para começar a pensar em um bom time. Talvez não para esse ano e tal, mas já dá para começar a ver um time um pouco melhor. Estranhamente, Daniel Alves não estava jogando hoje. O time foi muito mais objetivo, pouco toquinho de lado, sobretudo no segundo tempo, repito, e conseguiu a sua vitória sem o Daniel Alves. Ele deve ficar fora do time? Não sei, não dá para dizer isso. O jogador da categoria dele não pode ficar fora, mas é bom destacar que ele não estava em campo hoje. O São Paulo fez um bom jogo, sobretudo no segundo tempo. Agora, algumas coisas que não me agradaram no jogo de hoje. É impressionante como o São Paulo continua tendo um preparo físico ridículo. Ridículo. O São Paulo chega no meio do segundo tempo, depois que fez os 2-0, claro que recuou para tentar o contra-ataque, mas foi mais do que isso. O time não aguentava mais, estava cansado, tanto que o Igor Gomes, melhor em campo, teve que sair do jogo, o Lisieiro saiu do jogo, entrou o Hernanes ainda meio fora de sintonia, mas até que não foi tão mal. Então essa é uma questão importante que o São Paulo tem que resolver. Não é possível que o São Paulo, que jogadores de 19, 20 anos, não consigam aguentar o ritmo de um jogo por 90 minutos. E o Igor Gomes, o melhor em campo, não conseguiu, o Lisieiro não conseguiu, mas de qualquer forma o São Paulo venceu. Agora, algumas outras questões, além do preparo físico que eu acabei de falar. O adversário do São Paulo hoje, meu Deus do céu, que time desinteressado, que time sem nenhuma alternativa. O Atlético Mineiro de hoje, do Mancini, é o retrato do que é basicamente o futebol brasileiro, Flamengo à parte. Vai para um jogo fora de casa, faz de tudo para não vencer. Vai ficar ali tentando cozinhar o jogo, não tem nada, não consegue oferecer nada ofensivamente. E aí fica lá esperando para ver se consegue arrancar o empate. Quando toma o gol e aí tem que partir para cima, não tem nenhum repertório. E o Atlético Mineiro não tinha nenhum repertório. São Paulo fez 1-0, fez 2-0 e pouquíssimas vezes foi ameaçado pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não chegou nem perto de tentar fazer um gol no São Paulo. Quando estava 2-0, São Paulo cozinhou um pouco o jogo, tentou algum contra-ataque, até poderia ter feito mais gols, mas ficou ali e o Atlético Mineiro fez muito pouco, com um preparo físico também tão ruim, talvez pior até do que o do São Paulo, com jogadores mais veteranos, mais cansados e sobretudo desinteressados, né? É um time muito desinteressado, é um time ali do meio da tabela que por ali deve ficar, porque pelo que mostrou hoje, é um retrato, como eu falei, bastante fiel do que é o futebol brasileiro, Flamengo à parte, que joga um outro tipo de jogo e que a gente viu no meio da semana. Melhores e piores. Para mim, o melhor em campo fica muito fácil, né? O Igor Gomes, eu queria a presença dele como titular, ele foi titular e jogou bem, fez um gol, deu passe para outro gol, não tem nem o que discutir. Melhor jogador em campo. Para não ficar só nele, que é muito óbvio, vou falar de alguns caras que eu achei que foram bastante bem. Achei o Tietê bem hoje, desarmando bastante, fazendo um papel interessante ali no meio de campo. O Arboleda não preciso nem falar porque joga muito bem. Volpi, falamos pouco dele, mas é um cara que está cada vez mais seguro no gol do São Paulo. Bom goleiro, está indo muito bem na temporada esse ano. Destaque negativo, Pato de novo. Faz um jogo indiferente, até tenta correr, até tenta fazer alguma coisa, mas longe de ser o protagonista que ele poderia ser, pela qualidade que tem, pela técnica que tem, mas sempre faz um jogo parecido, seja o final do campeonato mundial, seja um jogo qualquer, é um jogo que faz um jogo sempre nota 6, nada mais do que isso. E mais uma vez foi um jogador bem mais ou menos no jogo de São Paulo, mas o saldo é positivo. Acho que o Diniz fez o seu melhor jogo pelo São Paulo desde que ele chegou, 2-0, sem grandes problemas contra o Atlético Mineiro, vai se firmando ali na quarta posição e quarta-feira tem um jogaço para ver. Mas eu quero ouvir a opinião, eu falei bastante do Galo aqui, mas eu quero ouvir a opinião de mais um colega nosso que sabe bastante de Atlético Mineiro. Que honra ter você aqui com a gente, Léo Bertozzi. Dá aí seu recado, por favor. Fala aí, Arnaldo, fala aí, Tirone. Sucesso para vocês aí com o canal, que seja uma grande empreitada. Obrigado aí pelo convite para participar. Bom, para falar do jogo é muito simples, né?
uma das tarefas mais fáceis desse campeonato é ganhar do Atlético, e o São Paulo conseguiu provar isso hoje no Morumbi. Muito tranquilo, 2-0. O Atlético, que demonstrou toda a sua falta de ambição, de ideias, de planejamento ao contratar o Wagner Mancini, em jogos fora de casa acha que basta entrar para tentar fazer o tempo passar, para segurar o 0-0, e aí depois que toma o gol, tenta jogar e também não consegue, né? Então, basicamente é isso. O Atlético tem um time com poucos jogadores decisivos, com muitos jogadores decadentes. Quem viu o embate ali, Antony, Fábio Santos, no mínimo ficou constrangido pelo jogador do Atlético, tamanha facilidade que o Antony teve, especialmente no lance do primeiro gol, para levar vantagem, né? Você ter hoje o Hever de volante, o Leonardo Silva tendo que jogar como titular na zaga, já na casa dos 40 anos. Como se planeja mal o Atlético e como falta perspectiva também para o futuro, né? Porque falta um presidente que entenda um pouquinho mais de futebol, que saiba fazer autocrítica, que não tenha um discurso tão defensivo como ele teve essa semana, por exemplo, quando falou em entrevista coletiva. Então, e antes de pensar no 2020, no qual a expectativa já é muito pequena, tem que pensar no quê? Em não cair, né? Porque 2019 não terminou ainda, o Atlético tem 35 pontos, só 6 a mais que o Cruzeiro, que está na zona de rebaixamento, e agora vai ter uma sequência de jogos aí contra times também na parte de baixo, né? Chapecoense, Fortaleza, pega o próprio Cruzeiro, antes pega Goiás, depois pega Fluminense, então são 5 jogos e que, se não ganhar uns 2, 3 aí, o final de ano pode ser bem dramático. E acho que se o Atlético escapar é porque não vai dar tempo de cair, porque a perspectiva de resultados com o que o time está jogando hoje, com a falta de coragem que tem para jogar, né, é impressionante. Contra o Santos semana passada conseguiu fazer um gol no comecinho do jogo e aí o jogo foi diferente, mas fora de casa, né, completa agora um turno sem ganhar, porque ganhou a última vez contra a própria Chapecoense, que é o próximo adversário. Enfim, São Paulo tranquilo, né? Bem o Igor Gomes, não dá nem para acreditar que o Cuca mandava o garoto para ser sparring da seleção brasileira, enquanto podia estar contando com ele, mas vamos combinar? Foi fácil, né? O adversário não colocou nenhum tipo de resistência. Acho que jogando como o Atlético joga, surpreende quando ele não perde. Hoje foi fácil pro São Paulo. Abraço para vocês, amigos. A gente se encontra logo. Valeu, abraço. Tchau. Então tá aí, pessoal, 3 análises diferentes. Leonardo Bertozzi falando um pouco mais sobre o Atlético Mineiro, Arnaldo Ribeiro, direto do Morumbi, onde ele esteve no jogo de hoje, e eu aqui, direto do Estúdio 15, esse estúdio meio retrô, com esse papel de parede bonito que você tá vendo aí atrás. Voltamos a qualquer momento, deixe o seu recado, faça a sua inscrição no canal, voltamos a qualquer momento de qualquer estúdio de 1 a 15 por enquanto, 10, né, na verdade, é estúdio 10 esse aqui, falei 15 e falei errado, esse aqui é o estúdio 10, tem tantos estúdios que eu até esqueço a quantidade que eles têm, mas enfim, assine aí, faça a sua inscrição no canal e a qualquer momento a gente está de volta, beleza? Valeu!